Estamos de volta ao Histórias Clínicas. Hoje estamos a falar sobre pigmentação e traumatismos dentários com a doutora Cristina Palma e com o doutor Diogo Nuno. Mas, antes de voltarmos à conversa aqui em estúdio, vamos ver algumas imagens de traumatismos dentários que vão ser comentadas. Vamos a isso. Que aventuras que aqueles pacientes, que aquelas pessoas viveram. Diogo, eu gostava que começasse a comentar estas imagens e a dizer que soluções é que existem, porque ao fim e ao cabo nós estamos aqui a falar de problemas, mas queremos soluções, porque as pessoas lá em casa estão à espera de saber o que é que podem fazer, como é que podem resolver estas questões. Vamos então saber tudo sobre estes traumatismos dentários. Diogo, podes começar a comentar este primeiro caso. Neste caso aqui temos uma fratura da coroa clínica, que é a parte visível do dente. Quando isto acontece, o paciente deve deslocar-se ao médico dentista para realmente fazer um exame clínico, um exame radiográfico, para vermos que partes do dente são afetadas. Se temos uma fratura de esmalte ou dentina, neste caso já é um bocadinho extensa. Soluções para este Soluções caso? para este caso. Dependendo da idade do paciente, temos entre uma a duas, temos algumas soluções. Aqui eu acho que a solução mais, talvez uma restauração estética. Sim. Podemos fazer com resina composta. Parece-me que é o mais adequado neste caso. E Cristina, farias aqui um branqueamento externo antes dessa restauração ou não? Eu provavelmente, mas tudo depende do paciente, Claro, dos sim. desejos do paciente. Claro, o paciente sempre... E das expectativas. Com certeza. Vamos ao próximo caso? Neste caso, Diogo. Aqui temos também uma fratura da coroa clínica do dente. Cristina, manchas também. Muitas Exatamente. manchas também ali. Acho que aqui É também um caso que compila as duas coisas. Exatamente, A mancha da Cristina com o traumatismo do Diogo. Exatamente. Aquele traumatismo tem que ser resolvido, mas temos ali uma série de outras coisas também para Sim, restaurações terem em antigas, mente. muito Sim. pigmentadas. Infiltradas, a Infiltradas, substituir. provavelmente. Num caso como este, esta fratura também provavelmente pode ser devida à posição do dente, não? Pode, exatamente. Temos uma má posição do dente. Ele está mais vestibularizado, portanto, mais para a frente e um bocadinho para o lado. Portanto, Cristina, alterando. Desculpa, Não, não faz mal. Desculpa, Não continua. faz mal. Alterando a posição destes dentes e, após trocar estas restaurações que estão infiltradas, o ideal, portanto, seria um aparelho ortodôntico. A primeira abordagem. Exato. Claro. Cristina, ali no lateral, no dente de 22, aquelas manchas devem-se a quê? Aquilo é uma restauração infiltrada, provavelmente antiga, Sim. que está debordante, está um bocadinho em excesso e está pigmentada devido à própria alimentação e muito provavelmente por cárie secundária. Portanto, cárie na interface entre o dente e a restauração. Tínhamos que remover aquela restauração toda, avaliar como é que estávamos em termos de estrutura dentária e depois vermos Claro. que abordagem é que iríamos ter. Mas acontece muito, porque as resinas com o passar dos anos Muito também frequente. começam Exato. a ter alterações, também se o dente está mais baço, é um dente que tem... Resina composta é um ótimo material, mas infelizmente é poroso. E apesar de nós tentarmos sempre polir o máximo possível para elas terem o máximo de brilho e ficarem bem polidas, ao longo do tempo elas vão sempre Vai impregnando acumulando, sempre impregnando pigmentos. Claro. Vamos ao próximo caso. Temos aqui também uma fratura da coroa clínica, que aqui neste caso já temos já estamos na parte do tratamento dessa fratura. Sim. Estava já uma matriz, não estava? Exatamente. Colocada, sim. Portanto, o tratamento aqui, pelo que vemos na imagem, já vai passar também por uma restauração em resina composta. Claro, pois vocês com a vossa arte conseguem transformar estes traumatismos em dentes completamente sãos, que parece que nada lhes tocou. Vamos tentar. Sim. Normalmente conseguimos. Sim, Mas é assim, exato. muitas vezes é importante dizer isto porque o paciente às vezes aparece assim no consultório e pensa que vai logo sair com o dente espetacular.
É assim, nós damos o máximo para, numa intervenção direta, logo quando o paciente vai ter connosco, sair impecável, mas muitas às vezes é de vezes... caráter provisório, não é? Exatamente, nós só conseguimos fazer uma restauração boa e bonita, mas não 100% estética. E para isso vamos precisar de fazer moldes, para fazer o que nós chamamos de um enceramento diagnóstico, Exatamente. para depois realmente obtermos a excelência na estética. Sim, para haver um planeamento da anatomia Claro. perfeita. Exato. Porque o vosso trabalho, o nosso trabalho, todo é imitar a natureza. E a Exatamente. natureza não se Biomimetismo. consegue... Exatamente, o biomimetismo que se fala tanto hoje em dia. E isso não é conseguido só de um momento para o outro, não é? Há que haver um desenho, há que haver um plano, há que haver uma estratégia para se chegar lá. E isso demora, porque para vocês conseguirem fazer dentes maravilhosos e supernaturais, usam 20 compósitos Para para não fazer poder- Uma estratificação com uma estratificação, ou seja, para haver uma translucidez da luz como deve ser. Ou seja, as coisas têm que ser feitas step by step. Exatamente, e planeadas. Sim. Temos mais casos ou não? Temos aqui mais um caso. Exato, aqui temos fraturas de coroas clínicas também, ali naquele dente do lado direito na televisão, uma fratura bem extensa da coroa clínica, portanto temos de ver realmente como é que vamos abordar aquele caso. Penso Sim, que uma restauração direta em resina talvez não seja a hipótese mais com melhor prognóstico. Natural. Sim, porque exatamente. Não tens retenção. Não tens- Não é? Não há retenção, há muito pouca estrutura. Sim, as pessoas às vezes pensam que quando vão ao consultório do médico dentista que dá para pôr resinas em todos Exatamente, os dentes. E não é mas verdade. Há limites para tudo. E há Exatamente. que cada tratamento tem a sua indicação. Não é? Exatamente, Explica-nos porque um há bocadinho melhor isso, Diogo. A adesão ali vai ser muito condicionada porque temos muito pouca estrutura onde aderir realmente a resina composta e o risco de fraturar é grande, termos movimentos na mastigação, na fala, etc. Claro. Portanto, Mecanicamente a resina Exatamente. também tem limitações, não é? Exato, é isso. E um grande bloco de resina não vai conseguir aguentar Suportar ali as as forças. forças de Então, ali qual é flexão. que era o tratamento indicado? Uma coroa. exato. Com Podemos fazer- espigão, sem espigão? Sem espigão. Sem à espigão. partida, Hoje em sim. dia já não se usam tantos Sim, espigões, não é? sim. Não, Não. só às vezes. Só às vezes. É um tema controverso. Então nós gostamos disso. Fala-nos um bocadinho sobre isso, Cristina. Pronto. Basicamente, hoje em dia sabemos que quando nós temos o efeito de Ferla, que é ter à volta do dente pelo Isso é menos difícil de 2 explicar em televisão, milímetros. atenção. Muito Olha no que difícil. estás a meter. Portanto, como é que eu vou explicar onde é que eu meti? Bolas. Não, mas conta-nos, muito, porque assim- isso é importante as pessoas perceberem. não é? Exato. Eu acho que quanto mais o público estiver informado, mais satisfeito vai ficar com os seus Exato. tratamentos e com os seus médicos dentistas, não é? Até porque há muitas pessoas que chegam com o dente Sim. já no limite. Não, isso é muito importante explicar estas coisas, porque é que é um efeito de Ferla, não é? É o efeito Exato. que dá retenção à restauração sem Exatamente. necessidade de um espigão, não é? Exatamente. Que basicamente é nós termos, imaginamos que o remanescente que nós temos de estrutura dentária tem que ter a toda a volta 2 milímetros pelo menos. Ok? Imagina que isto é uma raiz, não é? Esta parte é a zona do prato, da raiz, e à Exato. volta tem que ter 2 milímetros. O que se vê, digamos assim, o que se vê na gengiva, não é? Depois da gengiva, Temos o que nós conseguimos ver tem que ter 2 milímetros à volta de estrutura dentária. Para nós depois conseguirmos reconstruir um coto, que é o que onde vai assentar a nossa A coroa. reabilitação. A nossa reabilitação, claro. Muito bem. Quando. Diz. Pronto, muitas vezes, nestes casos, nós mesmo assim necessitamos de espigão, porque é muito difícil nós termos exatamente a toda a volta os 2 milímetros. Sim. Portanto, às vezes nós temos 2 milímetros em metade do dente e depois não temos nada, por Mas exemplo. se estivermos num caso como esse, já é possível fazer uma restauração sem Sim. espigão. Sim. É preciso- Espigão, graças à adesão, que hoje em dia é um exatamente espetáculo. isso, porque a adesão tem vindo a melhorar muitíssimo nos últimos tempos, portanto nós temos ótimos materiais e lá está. também- Há aqui uma coisa, há aqui um tema. Nós temos a seguir 2 casos para ver sobre traumatismos infantis, mas há aqui um tema, já que tocámos aqui nos espigões, eu acho que é muito importante falar sobre isto, porque antigamente usavam-se espigões fundidos, espigões Sim. metálicos, e acabavam por pigmentar muito muitas raízes. Não é? Nós temos ainda atualmente pacientes que nos aparecem com a gengiva toda escura em verdade. zonas de dentes anteriores e realmente isto é muito complicado, não é? Porque o dente às vezes pode estar intacto, mas está todo escurecido. Exato. Como é que podemos abordar um caso destes, Cristina? É assim, isto é um tema complexo e depende muito de caso para caso. Há casos em que o dente não vai aguentar um espigão de fibra de vidro
que é um espigão transparente Mais e que são os flexível. espigões mais flexíveis e Não, estéticos. E acima de tudo, ele vai branquear, mesmo removendo o espigão metálico fundido. Pode ser feito branqueamento da raiz, não é? Pode ser feito o branqueamento da raiz, sim. Isso é uma opção, fazer o branqueamento da raiz. O problema é que nós temos aqui várias coisas para avaliar, que é o tipo de estrutura dentária e a quantidade do remanescente, não é? Porque se nós tivermos esses tais 2 milímetros só em 1/3 do dente e depois não tivermos muita estrutura, colocamos um espigão fibra de vidro, que é transparente, claro, e não vai haver problemas estéticos. Mas se de facto nós não tivermos um prato sem nada, claro, que muitas pessoas não querem colocar um implante, que era o mais indicado nesse caso, aí o mais indicado, infelizmente, será o espigão de fibra de vidro, sim, que não é tão estético. Portanto, temos um bocadinho que pensar que, se calhar, claro, o ideal será remover essa raiz e colocar um implante com uma coroa. Ou ainda podemos pensar em fazer um enxerto Exato. para barrar um bocadinho mais a cor da Claro, gengiva. é verdade. Isso é outra... Soluções há muitas, não é? Isso é uma solução naqueles casos em que a raiz está escurecida, ainda temos, eventualmente, estrutura dentária remanescente para suportar um espigão. Aí, com certeza, devemos, superar onde for fino, se a gengiva for fininha e se vir, de facto, mais escuro, não é? Aí, com certeza, devemos fazer um enxerto. Sim. Para a gengiva ficar mais grossinha. Cada caso é um caso. Exato. Portanto, isto... E há soluções para tudo. É isso mesmo. E Vamos ver também então. Desculpa, Diogo. Ainda só em relação a isso, assim, muito rápido, também se pode fazer uma ligeira abrasão na gengiva, com uma broca redonda, assim muito suavemente, que vai formar novo tecido e pode mascarar essa tatuagem. Isto é O interessante. chamado peeling gengival, não é? Exato. Mas isto é interessante. Vamos ver então Há os casos de soluções, traumatismos dentários nas crianças. Bem, este É foi verdade. logo acabado de Exatamente. fazer. Aqui temos um traumatismo numa criança, em que temos aqui o lábio bastante demasiado, bastante inchado. Neste caso, nós temos que fazer um correto exame clínico, ver realmente se os dentes têm mobilidade. Temos que fazer um raio-x para verificarmos se houve também intrusão, portanto, se o dente foi mais para cima, se não foi. É importante também fazermos um raio-x ao lábio, porque pode haver algum fragmento do dente no lábio. Daí também esse edema, apesar de que este edema foi sobretudo da pancada à partida, mas pode haver algum resto no lábio, isso é importante avaliar. Neste caso, temos que fazer também, avaliar que tipos os tecidos do dente que foram afetados e tratar nesse sentido, ou fazer uma restauração direta, ou se virmos que a polpa do dente também foi afetada, porque isto é uma fratura extensa, então aí, dependendo do desenvolvimento do dente, ou temos que fazer uma desvitalização desse dente, ou então cobrir essa polpa e aguardarmos a continuação do desenvolvimento da raiz. Eu estava a olhar para esta imagem e estava-me a lembrar aqui de uma questão. Sim. Num caso como este, se uma criança tem um traumatismo que realmente afeta estes dentes anteriores, Sim. e tem este edema, este inchaço do lábio, esta hemorragia toda, é possível tratar logo no dia, após? Ou, por exemplo, eu sei que há pais que veem a criança neste estado, não preocupam-se primeiro realmente com o lábio e só depois é que pensam no dente mais tarde. Sim. Realmente, como é que devem proceder os pais perante uma situação como esta? Sim, a verdade é que isto é uma situação delicada, porque a criança vai estar nervosa, vai estar com dores no lábio, está com dores chora, provavelmente no dente também. Sobretudo temos que tentar acalmar a criança, depende um bocadinho da idade também, fazê-la perceber que realmente vamos fazer o melhor por ela. A verdade é que podemos ajudar também com uma medicação, sobretudo fazer também gelo, que é um ótimo anti-inflamatório natural, que é para aquele edema do lábio diminuir. Eu acho que se for uma fratura relativamente que não seja muito extensa, acho que, e se não houver sensibilidade no dente, até podemos Tratar depois. Exatamente. Sim. Se for uma fratura em que a polpa esteja exposta, e isso está a provocar realmente uma dor à criança, porque não é a dor só do lábio, é a dor também dentária, e vai provocar ainda mais se não for tratada, temos que intervir. Portanto, nem que façamos de emergência uma pulpotomia, o que é isso? É, no fundo, remover a polpa superficial do dente para a criança deixar de ter dores. E mais tarde podemos tratar. Claro que isto depende sempre imenso da compliance, da cooperação do paciente. Se for uma criança super querida que coopere, não é? Ajuda. Claro. Não, mas eu acho que a reter lá para casa é muito importante, que perante uma situação de traumatismo vão imediatamente ao médico dentista. Depois, aí se vai avaliar se é tratado no momento ou se deixa para mais tarde, depende da gravidade da situação. Claro. Vamos ver o último caso? Vamos a isso. Aqui está. Aqui, pelo que eu vejo na imagem, temos ali um sangramento gengival e aquilo pode ser uma luxação em que o dente saiu, o dente do lado direito pode ser da imagem, uma luxação em que o dente saiu ligeiramente do alvéolo, portanto temos aquele sangramento ao nível da gengiva.
E Para além de termos juntamente também aquela fratura na outra coroa. Sim. Isto, Diogo, parece-me que todos os casos que vimos, este é o mais complicado. Sim, sim, eu também acho que sim, porque realmente aquele sangramento na gengiva sugere mesmo que há ali um deslocamento do dente dentro do alvéolo. E temos que perceber que tipo de luxação foi. Se é uma luxação extrusiva, ou seja, quando o dente baixa ligeiramente, se é uma luxação que foi lateral, que pode afetar então aí a tábua óssea, e com isso temos que fazer sempre exame radiográfico para complementar e perceber. Diogo, num caso como este, imaginemos o pior cenário. Sim. Que este dente foi luxado, ligeiramente lesionado. Sim. Vamos pensar agora que não vamos poder contar com este dente. Como é que se procede? Acho que temos que ver que idade tem a pessoa. Se é uma criança, se é um jovem adulto ou um adulto, e perceber exatamente o estado de desenvolvimento daquele dente. Não contando com o dente, queres tu dizer? Não contando com o dente. Não contando com o dente, temos aqui um leque de opções. Sendo um dente da frente, um central superior, um 21, nós sabemos que os dentes da frente são os dentes mais importantes da nossa boca, porque são dentes que estão ligados à nossa autoestima, à nossa ego, à nossa presença social, não é? Exato. Nós não podemos andar sem dente da frente. Exatamente. Que ficamos mutilados. Exatamente. Por isso mesmo que é tão importante esta manutenção e, acima de tudo, depois a reabilitação. Sem dúvida. Como é que sugerias? Eu acho que imediatamente devemos fazer um provisório para mimetizar o dente vizinho, para o paciente não andar sem dente. Acho que isso é muito importante, até realmente decidirmos o que vamos fazer de uma forma mais definitiva. Acho que se for um paciente que ainda não seja adulto, nós devemos considerar manter esse provisório por mais tempo, até quando já atingir uma idade mais madura, portanto mais adulto, possamos fazer um implante. Exato. A partir de que idade é que se podem fazer os implantes dentários? A partir de 18 anos. 18 anos. Portanto, até lá temos que manter uma coroa provisória. Se for às vezes também podemos precisar de recorrer à ortodontia para manter aquele espaço. Num caso como este, com exatamente. Sim. Podemos sempre usar também uma prótese removível até lá. Claro. Temos aqui uma série de opções provisórias para manter esse espaço. Eu acho que também é muito importante, acima de tudo, nós prepararmos os tecidos para colocarmos. Exatamente, modular aquela gengiva é fundamental. Fazer um enxerto ósseo, gengival, o que for necessário, porque criar as condições ideais, não é? Para depois, quando formos colocar o implante, tudo à volta estar mais harmonioso, não é? Sim. E as pessoas lá em casa nunca se podem esquecer que o nosso sorriso não é só dentes. Exatamente. É todos os tecidos que envolvem os dentes, e a gengiva é um tecido mole que faz todo o sentido. Exatamente. E faz todo o papel de reequilibrar a harmonia do nosso sorriso. Por isso, agora já vimos os casos todos. Cristina, vamos voltar a casa das pigmentações. Das pigmentações. Porque ainda não falámos de algumas que são importantes. Estava-me a lembrar dos antibióticos. Exatamente. Sim. Os antibióticos como as tetraciclinas, que antigamente eram muito comuns, criam realmente um sorriso que não é nada agradável e que as pessoas normalmente estão desesperadas, com a autoestima em baixo, para mudar o sorriso. Normalmente o que acontece é uma alteração na formação do esmalte e aparecem bandas amareladas ou acinzentadas que normalmente acomete todos os dentes. Exato. Transversais. Exatamente. E é bastante visível, uma coisa muito visível. Muito visível mesmo. Porque o dente fica logo com um aspecto todo ele muito escuro e acinzentado, amarelado. O tratamento nestes casos, primeiro, é uma abordagem sempre com um branqueamento externo, que normalmente se tem que fazer durante meses, mas muito dificilmente nós vamos conseguir, só com o branqueamento, atingir um resultado estético favorável ao paciente. Claro. E, portanto, depois teremos que colocar facetas cerâmicas. Sempre, o dente por si só, com o branqueamento, não vai nunca chegar a uma... Não, sim. muito mas, dificilmente. Graças a Deus não aparecem muitos pacientes desses. Não é assim tão comum. Não é muito comum. Não. Queria te perguntar outra coisa. Sem ser este tipo de pigmentação que vem da nossa alimentação ou de medicamentos, pode realmente haver alguma pigmentação decorrente de doenças genéticas ou de alterações de crescimento genético? Claro que sim, como a amelogênese imperfeita e a dentinogênese imperfeita, que são alterações genéticas que levam à alteração no desenvolvimento do esmalte, no caso da amelogênese imperfeita, ou da dentina.
da dentinogênese imperfeita. E isso fará com certeza que a coloração dentária e, infelizmente, a estrutura dentária em si, a fragilidade do dente, está completamente envolvida, não é? E depois mais suscetibilidade também a cárie. É muito mais suscetibilidade a cárie, sensibilidade dentinária. E quando acontecem casos dessas dentinogênese imperfeita ou amelogênese, é em todos os dentes, num dente só? Normalmente acomete, sim, todos os dentes. Todos os dentes? Todos os dentes. E são casos um bocadinho dramáticos que, infelizmente, não são assim tão comuns, porque, de facto, a pessoa... os dentes estão muito mais fragilizados, a pessoa tem que ter muito mais cuidado para não acontecerem lesões de cárie. E em termos estéticos... Sim, Cristina, só para fecharmos agora esse tema assim, das manchas propriamente ditas, as pessoas querem saber como é que se aborda uma mancha, não é? E o que é que tem evoluído ao longo dos anos. Antigamente havia apenas uma preparação mecânica, como estavas a dizer há bocado e bem, com uma broquinha removia-se a mancha e depois colocava-se um compósito. O que é que evoluiu nos últimos tempos para tratar melhor estes pacientes? Pronto. Hoje em dia nós temos o que chamamos de microabrasão, que são procedimentos muito menos, podemos dizer que são procedimentos quase não invasivos da estrutura dentária, e que funcionam muito bem em casos de manchas que não sejam muito profundas. Okay? Portanto, temos que ter aqui uma avaliação. Se a mancha não for muito profunda, simplesmente branqueamos e fazemos essa microabrasão com produtos específicos sobre as superfícies dentárias e temos um resultado favorável. Exato. Se a mancha for profunda, teremos então que fazer a tal macroabrasão, que é com a broquinha e com a resina composta. Muito bem. Cristina e Diogo, muito obrigado pela vossa participação. Muito Obrigada obrigado. a nós. Hoje que falámos sobre pigmentação e traumatismos dentários, antes de me despedir de si, deixo-lhe uma das minhas paixões. Vamos, ao longo destas semanas, falar de arte, cultura e lifestyle. Mas hoje levo até Buenos Aires a uma livraria muito especial. Recoleta é a morada dos mais favorecidos e também de muitos estrangeiros. O seu maior segredo é o El Ateneu, um teatro onde os artistas são livres. La idea realmente nos inspiró el creador de este lugar, que fue Max Luxmann, un austríaco, que soñó con un lugar acogedor para que los distintos pueblos que migraban a la Argentina se encontraran en un mismo espacio a tener una lengua común, la cultura. Tanto como para nosotros que trabajamos aquí, como para la gente que nos visita, se queda sorprendida porque, bueno, es un pedacito de historia que tiene más de 100 años, conservarlo en su forma original, en un lugar donde uno puede venir, visitarnos, disfrutar de un libro, de una película, un disco. Gran cantidad de libros se han terminado de escribir aquí en esta tienda. Tenemos también un espacio de arte, no solo un café donde uno puede sentarse a leer libremente el tiempo que lo desee. La actividad del lugar no es solo una librería, sino que hoy por hoy es un centro cultural que la gente desde cualquier ámbito, cualquier lugar, pueda disfrutar de eso. Sem dúvida, dos espaços mais emblemáticos de Buenos Aires. Despeço-me de todos e conto convosco na próxima semana para mais Histórias Clínicas. Até lá!